Fala galera, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um Mentor Áudio, 19 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos aí, né, para mais essa mentoria que a gente faz aqui no canal do Telegram. É uma mentoria exclusiva para o canal do Telegram, então quem ainda não entrou no canal do Telegram, faça isso já. Vai lá no link, né, que está na bio do meu Instagram, que é @marcosrosanr13, o Instagram. Você vai lá na bio do Instagram, clica em mentoria gratuita. Lá é o canal do Telegram, é onde a gente faz aqui a nossa mentoria, né, gratuita, que é o Mentor Áudio, beleza? Então, como de costume, eu vou fazer aqui um conteúdo rápido, prático, sobre a NR13, e depois eu vou abrir o áudio de vocês aí, para que vocês possam também fazerem perguntas voltadas à norma NR13. Não precisa necessariamente ser uma pergunta sobre o tema que eu vou desenvolver aqui, mas você pode fazer a pergunta que você quiser e eu vou te responder dentro do tema, né, que é a NR13, inspeções de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o item 13517, na verdade, falando sobre a questão de prontuários de vasos de pressão. Foi um questionamento, inclusive, que um dos meus seguidores fez para mim aqui no direct do Instagram, e depois eu até mandei o meu contato para ele. A gente está desenvolvendo aqui uma conversa, uma parceria, né, de trabalho, para desenvolver algo para ele nesse sentido, do item 13517. O item 13517 fala que você tem aí um prontuário extraviado ou talvez inexistente de um vaso de pressão. Como que você tem que proceder? E aí, segundo ele, esse vaso de pressão que existe no cliente dele não tem realmente, né, prontuário, ou seja, o prontuário é inexistente e ele precisa reconstituir. O problema é que esses equipamentos, eles têm um formato geométrico, né, são autoclaves, essas autoclaves importadas, que tem um formato geométrico que não se enquadra em nenhum código de projeto. Então, imagina que você tem lá um formato quadriculado, né? Ou seja, um quadrado, a tampa é quadrada, o fundo que é soldado é quadrado e também o corpo da autoclave, a não ser o corpo, né, da autoclave, que é circular. E aí, essa tampa que é quadrada, ela tem, claro, uma vedação, e ela precisa também ser avaliada, precisa também ser calculada. E é uma tampa plana, sem nenhum tipo de nervura, sem nada disso. E o que acontece? Já entra como fora de projeto, né? Ou fora de um código de projeto. Aí a gente fala sobre o item 13517.1, já vai para o segundo item, né? Que lá fala que vasos de pressão construídos sem códigos de projeto, instalados antes da publicação dessa norma, para os quais não seja possível a reconstituição do memorial de cálculo com códigos reconhecidos, devem ter a sua PMTA atribuída pelo PH. Aí ele me questionou esse item, ele falou: Marcos, como que é isso? Como que é uma PMTA atribuída pelo PH a partir dos dados operacionais a serem submetidos a inspeções periódicas? Aí eu até falei para ele: cara, isso aí é simplesmente você chegar lá, verificar no manômetro durante a operação qual que é a pressão de operação e você atribuir uma PMTA sem fazer nenhum tipo de cálculo. É isso que a norma NR13 no item 13517.1 fala. E aí esse 171 aqui, né, da norma NR13, do item 13.5, já dá alguns parâmetros. Fala assim, olha, só que aí você vai atribuir isso, né? Então, imagina que ele vai lá, tem uma pressão de operação de 10 quilos, por exemplo. E aí ele atribui isso, então, e coloca lá 12 quilos de PMTA, sem fazer nenhum tipo de cálculo. Porém, ele precisa seguir os parâmetros abaixo, que é inspeções periódicas anuais, ou seja, aí ele fala que é um ano, né? Todo ano tem que fazer uma inspeção periódica externa e a cada 3 anos uma inspeção periódica interna. E aí, depois disso, né, isso você pode, esse plano, né, tem que ser seguido, esse plano de ação para a realização das inspeções extraordinárias especiais. Você não pode simplesmente fazer anualmente inspeção com base num equipamento que você atribuiu a PMTA de forma, sei lá, no chute, né? Então tá, se está trabalhando com 10 quilos e não explodiu até hoje, eu vou atribuir aqui mais 2 quilos de limite, né, ou seja, de range, e vou atribuir a PMTA
com 12. Nesse caso, você teria que fazer essas inspeções anuais e a portaria, né, 1082, de 18 de dezembro de 2018, que foi quando mudou esse item da norma, fala que você pode fazer isso com base num plano de ação que vai realmente colocar isso em ordem, ou seja, que você vai aplicar aí a inspeção extraordinária especial. E o prazo para isso é até o final da vigência, né? E conforme está lá na portaria do Ministério do Trabalho, antes era no Ministério do Trabalho, inclusive, 1082, lá fala que você tem 10 anos para colocar isso em ordem, se é de 2018 até 2028, então ficou claro isso. Só que aí lá fala sobre a questão de uma inspeção extraordinária especial. Aí eu falei para ele, assim, olha, você está com a norma aberta? Aí tô. Então você vai lá na inspeção extraordinária especial, que fica lá no glossário, inspeção extraordinária especial. Depois você pode procurar lá você também. E lá fala o seguinte, ó, eu vou ler na íntegra para vocês aqui, ó. Inspeção extraordinária especial. Inspeção aplicada para vasos de pressão construídos sem códigos de projeto, que compreende impreterivelmente a levantamento dimensional dos elementos de retenção de pressão que não possuem equação de projeto ou códigos reconhecidos, como tampos nervurados, flanges, conexões, transições cônicas e outros. No caso aqui, desse outros, seria o tampo plano, né, quadrado. Vamos lá. B, caracterização de materiais de fabricação através de ensaios, ou, aí tem uma vírgula aqui, tem um ou admissão dos menores limites de resistência presentes nos códigos de projeto para cada tipo de material, liga, aço carbono, aço inoxidável, etc. Letra C, avaliação de integridade estrutural por metodologia complementar, análise de tensões, adequação ao uso de similares, de acordo com critérios de aceitação de códigos internacionais de referência. D, de dado, adoção de sobreespessura de corrosão para os componentes avaliados que permitam o monitoramento da vida residual ou da vida útil. E a letra E, dimensionamento de reforços estruturais quando necessário, através de elaboração de projeto de alteração ou reparo. Entendeu? Na verdade, isso aqui que eu acabei de ler, ou essa inspeção extraordinária especial, nada mais é do que você aplicar o método de elementos finitos para colocar em ordem um equipamento que não trabalha, né, ou que está trabalhando com pressão e ele não tem aí a sua fabricação com base num código de projeto. É o que a gente já faz há muito tempo e agora a norma NR13 de 2018 para cá colocou isso de uma forma mais clara aqui no seu glossário, beleza? Então tá aí o conteúdo que eu ia passar para vocês e agora eu vou abrir o áudio de vocês aí, vocês podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas, beleza? Boa noite, boa noite. Quem quiser falar pode ir falando já, viu? Fazendo as suas perguntas aí. E aí, Marcão, boa noite. Opa, boa noite. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, um vaso de pressão vertical que tem o tampo inferior plano, o fato dele estar apoiado no solo, isso aí contribui para aumentar a tensão admissível desse tampo ou não? Ó, se ele estiver apoiado no solo e isso for visível, né, dá para você, vamos falar assim, documentar isso, testificar através de imagens ou algo assim, dá para você usar esse parâmetro no cálculo, né, no método de elementos finitos. Com certeza isso vai ajudar demais, quando você tem o equipamento... Sim? Pode falar. Porque minha dúvida é o seguinte, o caso, porque assim, a tensão admissível ela é uma propriedade, vamos dizer, interna do material, né? Sim. Aí o que acontece? Se ultrapassar aquele limite da tensão admissível, o material vai ter que romper por algum lado. Independente dele estar apoiado no chão, ele vai romper, não vai, porque isso é uma propriedade interna do material e ele vai atingir
o limite de tensão dele, ele vai romper o fluido que está confinado lá vai vazar, né? No meu entendimento, ele pode evitar, o fato de ele estar apoiado pode evitar uma explosão ou alguma coisa assim, vai mitigar um pouco, mas eu acho que não evita. Na verdade, tudo tem que ser calculado, viu, Marquinhos? Na verdade, assim, ó, imagina que não dá pra mim te falar se nunca vai romper ou se vai, não tem como te falar, afirmar isso. Mas, cara, pensa bem, se você tem uma chapa de 10 milímetros ou uma chapa de 2 milímetros apoiada no chão, a força aplicada na chapa praticamente é igual, é a mesma. Ela não vai absorver, ela não tem para onde ir, você entendeu? O que pode acontecer é essa solda entre o corpo, né, que é o costado, o anel do costado, que é o primeiro, mais o tampo, romper. Então é isso que você vai ter que avaliar, mas isso o método de elementos finitos faz. Então, qual que é a função da metodologia, do método de elementos finitos? É você desenhar exatamente como está. E tem lá uma função que você coloca que ele está apoiado no solo, por exemplo. Então, você coloca essa informação, o próprio equipamento, o próprio sistema, né? Então, eu estou falando aqui do SolidWorks, ou do Inventory, ou do ANSYS, né? Esses softwares, eles já calculam a realidade do problema. Então, ele vai colocar essa informação lá e aí ele vai simplesmente distribuir as energias, as forças. E aí a maior força, por exemplo, a concentração de energia vai estar nessa solda entre o tampo e o costado. E aí é o que você falou, pode romper? Pode ser que sim, mas o software vai identificar onde vai romper. Entendi. Então quer dizer que o fato dele estar apoiado ali no solo, aquela parte que está apoiada no solo, então ela vai ter um aumento da tensão admissível ali naquela parte que está apoiada ao solo. Sim, com certeza. Minha dúvida era justamente essa, porque eu imaginava o seguinte, que como aquilo é uma propriedade interna do material, ele vai romper independente, porque eu vou te explicar mais ou menos a minha linha de raciocínio. Sim. Por exemplo, você tem uma garrafa PET, aí você tá lá com algo pontiagudo no fundo dela. Aí você vai exercer uma pressão nela, né? Mas tem alguma coisa pontiaguda nesse vaso aí que você tá dando exemplo? Não. Tá. Só um exemplo de ruptura, né? Que vai ser uma força ali que vai estar obrigando o material a romper, certo? Sim, claro. Nesse caso, sim. Você tem algo ali, né? Você tem uma ponta, um concentrador de tensão. Sim, aí no caso o fluido, quando ele está exercendo a pressão, ele vai causar esse mesmo efeito. Não é o mesmo, porque olha só, olha o que você falou, você tem algo embaixo pontiagudo, isso é um concentrador de tensão. Quer ver um exemplo? Imagina que você está me falando que é um vaso de pressão com tampo plano apoiado num único ponto e não distribuído totalmente o tampo, né? Quando você tem algo pontiagudo, você está apoiando num único ponto e não em todo é uma tensão pontual. Então como que funciona? Quer ver um exemplo? Eu tenho 2 toneladas de fluido. Eu tenho 2 toneladas de fluido ali naquele tampo, né, interno, tampo inferior. Quando você tem o solo todo apoiado, por isso que eu falei que você tem que ter condições de avaliar essa situação do solo. Você tem que ter as condições de avaliar. Se você conseguir avaliar que ele é todo apoiado no solo, você vai jogar essa informação no MEF e o método de elementos finitos vai falar para você então, se eu tenho 2.000 milímetros de diâmetro, eu tenho lá uma área X, né? Eu vou ter que... Ele joga por área, que é a malha. Então, dentro dessa malha, eu distribuo todo o peso de 2 toneladas de fluido em toda a malha, e não em um ponto único. Entendeu? Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Só para você entender melhor ainda. Lá onde eu li a norma, acho que você estava aí, você deve ter ouvido eu ler aqui o item da inspeção. Eu li ali os itens. Tem um item lá que fala assim,
que você pode colocar reforços, não é? Caso necessário, para você... Então, como que funciona o método de elementos finitos? Você vai lá, você faz o cálculo conforme está. Então, vamos pegar esse mesmo vaso seu aí, com uma chapa fina, e apoiado apoiado sobre pés, né? Só que tampo plano. E aí você fala, ó, não passou. Então, o que você pode fazer? Colocar nervuras. Essas nervuras, esses reforços, vão ser distribuídos de tal forma que vão aumentar a resistência dessa chapa. É a mesma coisa de você falar assim, não, vamos fazer diferente, em vez de vamos tirar os pés fora e apoiar ele no solo plano. Você elimina, você está fazendo o mesmo trabalho de apoio de uma nervura ou de uma suportação, entendeu? Então, na verdade, não precisa nem ser totalmente apoiado, né, 100%. Se você tiver lá 10 nervuras, né, alguma coisa desse tipo, vai distribuir nessas 10 nervuras, nesses 10 reforços, e assim por diante. Porque quando acontece isso, né, de ter esses vasos verticais com tampo plano, o inferior plano, geralmente eles fazem até uma base civil para ele estar bem apoiado ali, né? Eles fazem uma base de concreto. Aí minha dúvida era essa, se aquela base ali aumentava a tensão admissível daquele material ali. Mas aumenta. Olha só, quer ver um exemplo claro? Esses tanques de combustível, tanque de diesel, de gasolina, que tem aí 40 milhões de litros. Imagina, 40 milhões de litros, olha o peso que é um tanque desse cheio. A API, ela fala, se eu não me engano, ela tabela, ela não precisa nem calcular, existe uma tabelagem disso daí para espessura do fundo. E se eu não me engano é 6 milímetros de espessura, mas é apoiado no solo. Quer dizer, cara, mas como? 40 milhões de litros e o negócio com 6 milímetros de espessura? Pode ser. Apoiado no solo. Porque a base está ajudando, né? Aquela base civil. Na verdade, o que segura é a própria base, não é a chapa, né? A chapa só mantém estanque. Beleza? Eu queria tirar... Beleza, essa aí matou essa dúvida. Eu queria tirar outra dúvida. Ah, é? Fala aí. Por exemplo, profissional habilitado de um estado pega trabalho em outro estado. Né? Por exemplo, eu sou do Espírito Santo, eu pego um trabalho em São Paulo, por exemplo. Sim. Aí eu sou obrigado a emitir a RT do CREA de São Paulo? Você é obrigado a emitir a RT no local onde você está executando o trabalho, ou onde está instalado o vaso de pressão. Se o vaso de pressão estiver instalado em São Paulo, você tem que emitir a RT do estado de São Paulo. Entendi. Porque você vai jogar o endereço de execução na obra, você entendeu? É obra e serviço a sua RT. A RT de obra e serviço. Isso. E outra questão, por exemplo, também relacionada a isso. Aí eu vou lá inspecionar, por exemplo, eu fecho um contrato para inspecionar 2 caldeiras, 50 vasos de pressão e 3 tanques metálicos, por exemplo. Sim. Suponhamos que seja um contrato de 80, 100 mil reais. Certo. Aí eu tiro uma RT só, ou tem que ser uma RT referente a cada equipamento? Cara, excelente pergunta. Vamos lá, se é um contrato só de prestação de serviço para uma única empresa, um único CNPJ, você pode emitir uma ART só, colocar o número do contrato, e o valor do contrato na RT, porque aí, quando você tem valores mais altos, a sua RT não é um valor mínimo, né, de R$80, por exemplo. Tem a RT que você vai pagar 1.000 e pouco, sei lá, R$2.000 de RT, de acordo com o valor, né, do contrato. Então, você tem que colocar o valor do contrato cheio, e aí, nas observações, você pode colocar o número do contrato e colocar também os tags dos equipamentos que você inspecionou, ou até o número de uma proposta que tem a lista desses equipamentos, entendeu? Para amarrar os nomes dos equipamentos ou os tags dos equipamentos com a ART.
Então, um exemplo, então não preciso tirar para tudo separado? Não, senão você ia tirar 80 RT, porque se você precisa tirar separado por equipamento, por tipo de equipamento, então teria que ser por tag, não por tipo de equipamento, né? Então você amarra tudo no contrato, é uma RT só. Entendi. Então o ideal então é colocar o tag de cada equipamento que vai ser inspecionado, né, para me resguardar, né? Na verdade, talvez, quer ver um exemplo? Ó, nós já fizemos inspeção de 700 equipamentos. Eu não consigo colocar na observação de uma RT 700 tags, mas todos os tags e todas as informações dos equipamentos inspecionados estão onde? Ou no contrato ou na proposta. A proposta, quando você fecha ela e ela vira um contrato, ela tem poder de lei, ela vira um documento, a proposta. Ela vira parte integrante do contrato. Então, se no contrato não tem as identificações, mas na proposta tem, coloca o número da sua proposta fechada e coloca lista de equipamentos conforme documento, proposta, número tal. É isso aí, hein? Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que tem algum pessoal aqui ainda que está com os áudios fechados. Vou abrir do pessoal aqui também. Um conteúdo interessante desse, gratuito, meu amigo. De graça eu pego até ônibus errado. Ei, Marquinhos, isso é terrível, hein? Tá certo, meu. Eu já tô até te chamando de Marquinhos, já, ó a intimidade. Já. Tá certo. Patrão, né? Você é meu patrão. Você tá na obra aí? Você tá na obra da SD? Verdade. Tá aí. Tá aí ainda. Tá certo. Bacana, isso aí. Seu patrão é o Vitor, meu. Eu sou seu professor, seu patrão é o Vitor. Patrão é o Vitor que manda e desmanda. Tá certo. Galera, alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, eu já vou finalizar, hein? Podem ficar à vontade aí. Percam a vergonha, hein? Boa noite. Opa, tá bom, Diego? Tudo bem? Tudo jóia, como é que você tá? Tranquilo, é o Dibriel do Instagram. Ô, Dibriel. Você sempre faz pergunta lá. Agora que eu sei por que é Dibriel, é Diego Gabriel. Isso. Tá certo. Como é que você tá, cara? Prazer falar com você. Igualmente, pô. Obrigado aí pelas informações que você passa pra galera, é muito útil. Show de bola, cara. Posso te ajudar aí? Eu tenho uma dúvida meio constante. Fala aí. A norma NR13, ela estabelece os prazos máximos para a inspeção de segurança de acordo com a categoria de risco do vaso. Sim. Certo? Mas ela estabelece o prazo máximo. Qual critério eu uso para estabelecer o prazo de validade da inspeção? Cara, ótima pergunta. Excelente a sua pergunta. Vamos lá, ó. A norma fala sobre prazo máximo porque ela subentende que vão haver outras variáveis que talvez justifique você diminuir esse prazo, tá? Então, vamos lá. Um vaso de pressão, eu vou dar um exemplo bem básico aqui que todo mundo vai entender. Um vaso de pressão que tem a espessura mínima de 2,5 milímetros e você faz a inspeção. Esse vaso é um compressor de ar e ele trabalha com, 12 quilos de pressão, tem tudo certinho, documentação, tudo bonitinho, e tem lá a espessura mínima de 2,5 milímetros. Quando você mede a espessura real encontrada, que você acha lá na inspeção, ela é a base para você tomar as decisões, né, quanto ao monitoramento da vida útil, né? Então, imagina que esse vaso ele tem um prazo de inspeção, por ser categoria 5, um prazo de inspeção de 5 anos no máximo. Mas imagina o seguinte, que você ache agora uma espessura de 2,6 milímetros. Não está reprovado, porque a espessura mínima é 2,5. Mas, você acha que esse equipamento, em 5 anos, não perderia talvez 1/10 de espessura? Então, é esse tipo de situação. Nesse caso, você vai falar assim, opa, eu vou deixar para 1 ano e não 5.
Porque provavelmente o ano que vem ou deve estar já abaixo de 2,5 ou vai estar cravado 2,5. Aí eu jogo para mais 6 meses, talvez, né? Então, essa é uma situação muito corriqueira que vai fazer você usar talvez até menos de um ano para a próxima inspeção. Isso pode acontecer com qualquer equipamento. Quer ver um outro exemplo? Você fez a inspeção de um equipamento e percebeu que esse equipamento ele fica no tempo, sol, chuva, aquela válvula de segurança ali, né? Tomando sol, chuva, talvez o ambiente é um ambiente agressivo, uma indústria química, uma indústria que talvez tenha produtos químicos, né? Voláteis ali que podem prejudicar equipamentos de forma externa. E aí você pensa, mesmo sendo um equipamento de categoria 5, como é tão agressivo assim o ambiente, eu vou colocar 2 anos de inspeção. O que você não pode fazer, o que eu chamo de gerar demanda, né, é usar o modelo da norma. Imagina que como você pode, né, como profissional habilitado, reduzir o prazo de inspeção, em vez de usar o prazo que a categoria dá como máximo. Então, já que eu vou colocar vaso de pressão de categoria 5, 1 ano para todos. Eu já vi muita gente fazer isso, cara. E eu, assim, sinceramente, não concordo, porque sem justificativa, você não pode fazer isso. Você está meio que enganando o cliente. Eu não tenho justificativa nenhuma. Qual que seria esse ponto? A espessura mínima é 2,5, o vaso é de categoria 5, trabalha numa sala, tem purgador no compressor de ar, não precisa nem fazer manutenção manual, porque ele é purgado automaticamente, meço a espessura, está com 5 milímetros, quer dizer, 2,5 milímetros acima da mínima, e eu coloco 1 ano. Aí o cara pode me perguntar, por que você está pondo 1 ano? Cara, porque eu quero, porque eu vou gerar demanda para mim. Se eu ganhei, sei lá, R$1.000 agora para fazer essa inspeção, daqui a 1 ano eu ganho mais 1.000, mais 1 ano mais 1.000, e eu poderia simplesmente fazer a cada 5 anos esse equipamento, porque eu não tenho justificativa para reduzir o prazo de inspeção. Ficou claro para você? Ficou sim. Outra dúvida nessa mesma questão. Caso ele não cumpra algum item da NR13, por exemplo, o ambiente de instalação não tenha 2 saídas de emergência ou algo parecido, algum item que caracterize a instalação, eu posso diminuir também o prazo de inspeção? Cara, depende muito, porque hoje não se tem mais, né, o relatório, igual caldeira, né? Caldeira você tem lá, você tem que fazer uma instalação ou um relatório, um planejamento de instalação. Para vaso de pressão não tem mais, mas tem os requisitos de instalação. E esse que você falou é um dos requisitos. 2 portas, né? Em lados opostos, por exemplo. Mas está instalado num ambiente e só tem uma porta. Existe um negócio na NR13 que chama... Cara, eu não vou lembrar o nome e o item agora, mas... ele tem... Você consegue... colocar um relatório, você faz um relatório, até foi algo que um dos meus alunos elaborou, nós elaboramos juntos, o Perseu. Perseu tá aqui ou não? Deixa eu ver se o Perseu tá aqui, se ele tiver ele vai lembrar. Um projeto alternativo? Opa, isso aí, quem falou? Marquinhos? Projeto alternativo, exatamente, Marquinhos, era essa palavra que tinha, essa palavra, como que é? Acho que na caldeira é projeto alternativo. No vaso de pressão, acho que tem um outro nome esse projeto. Deixa eu ver se é alternativo. Vamos ver se é. Eu acho que é o mesmo, viu? Projeto alternativo de instalação. É porque tiraram, né? Não tem a nossa. Mas tem um outro nome mesmo, cara. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Instalação. Tá vendo, cara? Nem eu sei, nem eu lembro de tudo, porra. Eu fico triste quando eu não consigo lembrar do nome, mas existe uma forma de você... Eu acho que é mais ou menos isso que o Marquinhos falou, projeto alternativo mesmo, porque você dá parâmetros de segurança, mesmo não tendo 2 portas. Nós fizemos isso, por exemplo, e nós colocamos lá que a porta tinha que abrir para fora com aquela, sei lá, trava de emergência, aquela trava de segurança, não sei se você já viu isso.
Então, alguns parâmetros e treinamentos que você coloca para o pessoal e você consegue, então, aprovar isso, né? Depois faça essa pergunta de novo, ou na semana que vem, ou no Instagram, ou lá no card de perguntas do Instagram, de quinta-feira, que aí eu falo certinho, eu vou pegar o modelo que eu fiz, que eu não estou conseguindo achar aqui agora, mas eu vou te explicar melhor isso daí. Mas existe essa alternativa. Eu estou com a norma aqui, o item 13.5.2.5 do usuário de pressão. Ele só fala que devem ser adotadas medidas formais complementares de segurança. É isso aí. É isso daí, é esse item. É esse item. Só que isso é um documento, né, que você tem que gerar. Eu tenho esse documento aqui, ó. Me procura aqui depois você me procura no WhatsApp, eu te mando. Fechou, Marcos. Fechou? Manda para mim um oi aí. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, que eu vou tratar de um outro assunto de mentoria, mas aí eu te mando depois esse documento aí. Você vai ver, ficou bacana pra caramba. Muito obrigado. Vai me ajudar bastante. Não, beleza então, Diegão. Dibriel. Falou, cara. Tem mais alguma dúvida? Eu vou fechar aqui a live. Tranquilo, né? Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, todos que participaram aqui, Marquinho, o Dibriel, que fez pergunta também. Não percam, tá? Porque, cara, esse canal do Telegram aqui é um canal fantástico que a gente tem. E a gente nós temos, né, na verdade, que aproveitar essas ferramentas que nós temos para distribuir distribuir mesmo conhecimento, tá? Eu queria agradecer. Um abraço pro César também, tá aqui. Abraço, César. Como é que você tá, meu? Um abraço aqui para todo mundo. Tem um monte de gente que eu conheço aqui. O Walter Barroso também. Né? O Peterson, que é aluno lá da mentoria, está aqui também. O Peterson. Faz tempo que não se fala, hein, Peterson? Caraca. Ô, Marcos, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Opa, faz aí. Quem que tá falando? É o Renan. Ô, Renan, fala aí. Cara, você falou aí dos vasos de pressão. Esse dia eu fui entregar uns cartãozinhos, né, em posto, que aqui na minha região tem bastante. Sim. E assim... O pessoal todo falou, não, esse ano eu já fiz, e falando pra eu voltar ano que vem. Então, tipo assim, olha como que os caras estão imaginando ter as coisas, mas assim, o técnico, o profissional que tá fazendo essas inspeções tá falando que é todo ano. Né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho um aluno, o Henrique, ele é de Campinas, ele falou assim pra mim que ele tá conseguindo pegar muito serviço justamente por esse motivo. Ele chega lá, fala do preço, o preço geralmente está mais alto, né? Porque os caras que fazem anual colocam um preço baixo. Na verdade, esses caras que fazem anual, eles nem fazem a inspeção. Só emite a RT, tá? E aí, o que o pessoal tá falando? O Henrique faz assim, ó. Cara, qual que é o seu equipamento? Que é compressor de ar, né? De quanto em quanto tempo o profissional habilitado faz a inspeção para você? Anual. Falei, então, ó, tá vendo como que é? O meu preço tá um pouco mais caro mesmo, mas eu faço a inspeção e, cara, eu tenho quase certeza que o seu equipamento não tem nenhum tipo de problema que justifique ele fazer anual. Porque se ele é categoria 5, com base na NR13, você pode fazer a cada 5 anos. Agora, multiplica o que você está pagando para ele por 5 e vê se o meu preço está maior ou não. É isso que o cara tá falando. Exatamente. Eu vou propor isso também, cara, porque eu fiquei assustado e a maioria dos postos, sabe? Você não pode garantir. Tem que tomar cuidado, você não pode garantir, porque você não viu a situação do equipamento, né? Vai que você pega uma situação dessa, você acaba saindo por mentiroso. Mas você tem que falar, explicar de uma forma mais técnica para ele, para o cliente, para que você consiga, então, pegar o serviço, né? Dessa forma. Sim, exatamente. Eu vou fazer isso. Beleza? Você é o que eu falo no WhatsApp, Renan? Oi? Você é aquele que eu falo no WhatsApp, o Renan do WhatsApp? Sim, nós tava conversando hoje. Das propostas lá. Legal. Não, bacana. Isso, só pra me ligar aqui. E aí, César, fala aí que eu sei que você tá doido pra falar. Fala, gente, tudo bem? Boa noite, eu sim. Cara, eu acabei de chegar da rua, tava tomando banho aqui, vejo o viado, tô ouvindo a mentoria. Porque na hora que você falou, ninguém vai mais perguntar nada. Cara, vou pra acabar o banho pra começar a perguntar, mas aí não deu tempo. Eu vou ter que fechar agora, mas um abraço. Você falou do projeto alternativo, isso é interessante, eu não conheço isso aí. Você não conhece? Eu te passo também, me manda um zap lá falando sobre isso que eu te passo. Tá bom. Beleza? Mais uma vez pelo conteúdo, como sempre, muito bom. Cara, valeu. Obrigado, César. Gente, obrigado.
Boa noite a todos aí, até segunda-feira que vem, hein? Segunda às 19, tamo junto e é só o começo. Valeu!